Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Nós estamos de volta, Walter. Sim, estamos de volta. E, de novo, como sempre, nós vamos falar sobre coisas importantes. Há um certo tempo atrás, nós dissemos que teríamos que abordar certos assuntos espirituais. Nós não podemos ficar apenas nas notícias e naquilo que está acontecendo, mas temos que ver como ela nos afeta e que decisões elas nos fazem tomar. Sim, porque o motivo pelo qual nós usamos artigos de notícias em todos os episódios que nós mostramos é que nós tentamos fazer uma conexão com a parte espiritual todas as vezes, Sempre. o que no final das contas vai levar a isso. Tudo aquilo que mostramos precisa estar conectado ao grande conflito espiritual. Estamos numa guerra espiritual. É uma batalha pela É mente. isso mesmo. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós sabemos que a batalha está sendo travada pelas nossas mentes. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar e nos guiar. E é isso que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Veja, eu sei que este tópico leva muita consternação em vários níveis. O título de hoje é A Justificação pela Fé e o Arrependimento Corporativo. É um assunto bastante delicado. Este assunto trata da igreja como um todo. Portanto, já fica o aviso aí logo de início. Mas como devemos compreender a igreja? Eu devo compreender a igreja somente em harmonia com aquilo que a Bíblia descreve como sendo os atributos da igreja. Por exemplo, ali em Apocalipse, vamos abrir a Bíblia e ver. Vamos para o capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 do livro do Apocalipse fala a respeito da mulher, que é a igreja. Lá é descrito como Deus cuida dela por 1260 dias, ou melhor, anos, durante o período da supremacia papal. E então, houve uma situação em que a terra ajudou a mulher, e ela se tornou próspera. Ela se tornou próspera naquelas áreas em que as nações não tinham o poder para oprimi-la, tal qual ela era entre as nações europeias. Mas com a paz vem a complacência, e isto é sempre um problema. Então, acabou restando um remanescente daquela mulher. E o dragão irou-se contra este remanescente. Portanto, isto é depois dos 1260 anos. Em algum período após 1798, deveria haver um revivamento em relação aos verdadeiros valores bíblicos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Portanto, nos últimos dias haverá um remanescente. E este remanescente é muito bem definido. Ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, este remanescente é uma igreja, porque é descrita como uma mulher, que guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia deixa bastante claro que, se você diz que guarda os mandamentos de Deus e quebra um deles, você quebra todos. Correto. E existem 10 mandamentos, não 9. E estes mandamentos são os mandamentos que Deus escreveu, e não aquilo que o usurpador escreveu. Muito bem, então temos alguns critérios aqui. Sabemos quando ela surgiria, sabemos o que ela faz, e sabemos que ela tem o testemunho de Jesus. Bem, se formos ao capítulo 19, veremos que o anjo nos diz o que seria isso. Veja lá no verso 10. E João caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse assim: não faça isso, eu sou servo como você, e como seus irmãos que se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus
é o espírito de profecia. Portanto, este remanescente possui o espírito de profecia, ou seja, o dom profético, para guiá-lo por meio da confusão deste mundo. O verso não diz que eles acreditavam somente no espírito de profecia que está contido na Bíblia. Exato. O dom de profecia refere-se às manifestações proféticas ao longo da Bíblia. E este remanescente específico possui esse dom profético e tem uma mensagem muito especial. Ela é encontrada em Apocalipse, capítulo 14. E nos é dito em Apocalipse, capítulo 10, que haveria uma nova proclamação das profecias. E aqui nos é dito claramente o que é que seria profetizado mais uma vez. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, ou seja, o evangelho original, que não foi manipulado, distorcido, alterado, para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra. Será uma mensagem universal, pois será pregada a cada nação, língua e povo. Portanto, precisamos encontrar qual a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus e possui o espírito de profecia. Essa igreja deve ser mundial e também deve pregar as 3 mensagens angélicas. Bem, você pode procurar à vontade. Só existe uma. Só existe uma. E é justamente por isso que eu sou um adventista do 7º dia. E é por isso que você também é, não é? Sim. Não nos tornamos adventistas porque essa igreja não tem problemas, mas porque fomos convencidos pelo que está escrito na Bíblia. Esta é a razão. Deus possui uma igreja global, uma igreja que é representada internacionalmente, uma igreja que não apenas guarda os mandamentos de Deus, mas que também se apega aos testemunhos, que é o espírito de profecia, que faz parte dessa igreja. Agora, isto significa que cada pessoa da igreja esteja na mesma sintonia? Não. Claro que não, pois é a própria Bíblia que nos diz que o joio e o trigo crescerão juntos até a colheita. Quem semeou o joio? Satanás. Satanás semeou o joio. E o joio é exatamente igual ao trigo, até que finalmente o fruto se revele. Aí podemos ver a diferença. Então, pelos frutos, os conhecereis. Bem, acontece que estamos numa situação em que não podemos fugir, já que esta é a igreja remanescente. E a condição dessa igreja também é descrita lá no livro de Apocalipse. Sim. É a condição de Laodiceia. É uma igreja que pensa ser rica, já que ela é cheia do conhecimento. Deus abençoou esse povo com muito conhecimento. Acontece que espiritualmente eles são cegos e nus. E miseráveis. Miseráveis. Eles precisam de colírio para poderem enxergar. São aconselhados a comprarem ouro refinado no fogo. Ou seja, precisam desenvolver o caráter que esteja em harmonia com a palavra de Deus. E a única maneira de se desenvolver este caráter é apropriando-se da retidão de Cristo. Sendo assim, a retidão de Cristo é extremamente importante e só se pode apropriar-se dela pela fé. Exatamente. Mas o que é a retidão pela fé? Sabemos o que é a justificação pela fé. Mas a retidão pela fé é mais do que a justificação pela fé. A justificação pela fé é o decreto judicial que nos absolve da condenação por termos sido cobertos com a justiça de Cristo. É algo que lhe é imputado, mesmo você não merecendo. Mas a retidão transmitida é algo que também deve ser apropriado pela fé. Ou seja, você deve dar a permissão, a concessão, para que Cristo entre no seu coração e remova a escória dali, através do fogo refinador. Ele quer te dar um coração novo.
Portanto, a retidão pela fé abrange tanto a justificação como a santificação. Mas ela deve ser apropriada pela fé. Agora, como é que podemos saber se alguém já foi coberto pela retidão de Cristo? Os frutos dela vão te contar. Pelos frutos. É a única maneira de se saber. Portanto, ditas essas coisas, sabemos que Deus tem um povo. Deus tem um povo que guarda os mandamentos de Deus. Deus tem um povo que se apega ao testemunho de Jesus. Sim. Que se apega a este testemunho. E Deus tem um povo que se arrisca para pregar as 3 mensagens angélicas, ainda que estas se oponham à opinião popular. Sim. É simples assim. Agora, dentro desta mesma igreja, há muitos que pisam no freio, dizendo, não podemos pregar essas coisas. Mas sempre foi assim. A história de Israel tem vários exemplos que devem servir de aviso para nós. Haverá Acabes, haverá líderes como Jezabel, que levarão o povo a adorar ao sol. Sim. E, infelizmente, sempre que há um produto à venda, também há um comprador. É. O que quero dizer é que mesmo dentro de nossa igreja, há pessoas dispostas a comprarem as doutrinas babilônicas. E como também existem testemunhas fiéis que se opõem a elas, naturalmente haverá conflitos. Conflitos da mente. E esses conflitos podem tornar-se bastante grandes. E este embate de ideias pode levar alguns a fazerem coisas bem sérias. Sim. Alguns serão condenados, marginalizados, também serão rotulados, como, por exemplo, conspirador. Seja lá o que for. Rotular pessoas é uma das armas de Satanás. É um dos frutos. Sim, é um dos frutos. Então precisamos tomar bastante cuidado. Porém, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Dentro deste corpo, nós temos uma grande variedade de peixes. E um dia, quando esses peixes forem selecionados, alguns serão coletados e outros descartados. Portanto, vamos à questão do arrependimento corporativo. Será que chegaremos a um dia em que toda a igreja estará em harmonia? Nós temos que ver isso. Precisamos estudar esse assunto. Muito bem. Eu gostaria de salientar mais uma vez, eu faço parte dessa igreja porque eu creio que ela é bíblica, creio que ela tem a mensagem certa. E eu creio que esta mensagem é o crisol onde ocorrerá o refinamento. É aí a purificação acontece. Que todas as coisas emaranhadas acabam sendo cortadas. Onde se elimina os excessos, não é? Mas, às vezes, esse processo se torna doloroso e nos perguntamos se deveremos sair. Os discípulos também se depararam com isso em certo ponto, quando a maioria das pessoas viram as costas para Jesus. Jesus olhou para eles e perguntou se eles também queriam ir embora. E Pedro respondeu dizendo, para onde iremos, Senhor? O Senhor tem as palavras da vida eterna e não tem para onde ir. Portanto, vamos começar o assunto. Houve um tempo na história desta igreja no qual ela cresceu, a tal ponto que ela tornou-se próspera. E a mensagem que era propagada, em especial a mensagem da saúde, estava sendo bem aceita, até mesmo por parte de pessoas importantes no mundo. Esta igreja foi abençoada com a mensagem da saúde. Hospitais, sanatórios foram construídos. Até mesmo os grandes líderes do mundo visitavam essas instituições, procurando alívio de suas doenças. Mas, como sempre, junto com a prosperidade, sempre há o risco de o adversário inserir as suas armadilhas. Isto aconteceu com o Dr. Kellogg, um dos médicos mais brilhantes
que já fez parte desta igreja. O impacto causado por ele foi enorme. Porém, ele escreveu um livro chamado Templo Vivo. Neste livro, o Dr. Kellogg começou a se exaltar e ideias panteístas começaram a surgir. Lemos nos manuscritos de Ellen White o seguinte: eu não li o Templo Vivo, apesar de tê-lo em minha biblioteca. Meu filho disse a mim: mãe, você precisa ler pelo menos algumas partes do livro, para ver se elas estão em harmonia com a luz que Deus deu a você. Ele sentou-se ao meu lado e nós lemos os parágrafos aos quais ele se referia. Quando terminamos de ler, eu virei a ele e disse: este é justamente o tipo de coisa contra a qual eu fui levada a alertar desde o início da minha obra pública. Quando saí do estado de Maine pela primeira vez, passando por Vermont e Massachusetts, foi justamente para alertar contra essas coisas. O Templo Vivo contém o alfa dessas teorias. O ômega viria pouco tempo depois. Eu estremeço por nosso povo. Estas lindas representações são semelhantes às tentações que o inimigo levou a Adão e Eva no Éden. O fato de Ellen White se estremecer por causa deste assunto mostra que ele é algo muito sério. Muitos serão enganados por causa dessas coisas, pois elas provêm da serpente. E elas parecem bonitas. Sim, elas parecem lindas, porque elas elevam o seu ego. Sabemos que o mundo, por sua própria sabedoria, não pode adquirir um conhecimento correto da verdade e do Deus vivo. Quando Cristo veio a este mundo, cobrindo a sua divindade com a humanidade, com o tratamento que ele recebeu das maiores autoridades da nação que professavam conhecer Deus, manifestou bem claramente a força da razão humana e de sua sabedoria. O que ela quer dizer aqui, Martin, é que a sabedoria humana e a razão humana serão colocadas acima da palavra de Deus. É isso mesmo. Já fizemos muitos programas em que falamos sobre um pensamento jesuíta sobre a razão informada pela fé. Já vimos que os jesuítas dizem que a razão humana suplanta a palavra de Deus. A verdade é que eles negam completamente a palavra de Deus por meio de sua razão. Seus corações não conseguiam formar visões corretas de Deus por meio de seu caminho e obras. Uma nova revelação veio por Jesus Cristo e representava o Pai. Ele o revelou ao mundo ao viver sua lei na humanidade. Cada especificação dessa lei. Isso é muito importante. Ele não quebrou nenhum preceito da lei, nem pela letra, nem pelo espírito. Correto, ele não fez nenhum erro. Não. Por meio da fé em Jesus Cristo, ele possibilita ao homem viver esta lei. Quando um homem aceita a justiça de Cristo, ele torna-se participante da natureza divina. Ele pode guardar os mandamentos e viver a lei de Deus como a menina de seus olhos. Martin, quem dentro da igreja representa a menina dos olhos de Deus? Todas as pessoas que guardam os mandamentos e vivem de acordo com a lei. Muito bem, mas podemos fazer isso com as nossas próprias forças? Não. Isso só é possível nos apropriando da retidão de Cristo, não é? Essa é a única maneira. Nada que você possa fazer pode te ajudar. Isto é uma intervenção divina no homem. É somente por meio dessa intervenção divina que somos capacitados a praticar isto. Vamos ler de novo. Quando o homem aceita a justiça de Cristo, ele é um participante da natureza divina. Ele pode guardar os mandamentos e viver a lei de Deus, como a menina de seus olhos. É isso aí. E no livro Evangelismo, lemos uma declaração muito importante. Como eu sei, Martin, que alguém se apropriou da retidão de Cristo? De novo, vai ser mostrado pelos frutos dessa pessoa. Vamos ler o que diz.
Muitas pessoas têm me escrito perguntando se a mensagem da justificação pela fé seria a mensagem do terceiro anjo. E eu respondo que ela verdadeiramente é a mensagem do terceiro anjo. O terceiro anjo alerta contra o recebimento da marca da besta, que por sua vez é a marca da autoridade do sistema do anticristo. Ou seja, como provar que você tem o direito de ter uma autoridade maior do que a da Bíblia? A Igreja Católica diz que esta prova é o fato de eles terem mudado o sábado para o domingo. Essa mudança é a prova de que eles possuem tal autoridade, pois após terem feito a mudança, todo mundo civilizado começou a obedecê-la. Isso é uma enorme arrogância, mas enfim, é o que elas dizem. Isso é fácil de explicar logicamente. Se alguém vier a você e ele disser, faça isso porque eu estou te mandando fazer assim. Se você fizer, você está reconhecendo a autoridade dessa pessoa. Correto. Agora, o outro ponto é que a razão pela qual obedecem é por causa da coerção deste poder. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você o permita a trabalhar em você a retidão de Cristo, correto? Há uma diferença aí. Uma tem a ver com a submissão e a outra com a arrogância e a exaltação própria. Um deles é a obediência e o outro é simplesmente seguir a maioria. Seguir a maioria. Portanto, concluímos que o coração do assunto é a justificação pela fé. Por que é que guardamos os mandamentos? É porque eu tenho fé e Jesus é capaz de transformar aquilo que estava perdido naquilo que pode estar eternamente na presença de Deus. Você disse de uma maneira bonita. E qual é o resultado dessa santificação pela fé? Ela apresenta um Salvador crucificado. Esta mensagem deveria trazer de maneira mais proeminente diante do mundo um Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresenta a justificação pela fé no fiador. Não há dúvida sobre isso. Ela convida o povo a receber a retidão de Cristo, que, por sua vez, é manifestada na obediência a todos os mandamentos de Deus. Isto é lindo. Como eu sei, então, que alguém de fato se apropriou da retidão de Cristo? Ele guarda os mandamentos de Deus. Sim, isso deve ser manifestado em obediência, pois, afinal, quem está trabalhando aquela obediência no indivíduo? Cristo. Cristo quer dizer que o indivíduo se submeteu a ele. Ele escolheu seguir o caminho de Cristo ao invés do caminho do mundo. E isto prova que o indivíduo se apropriou dessa retidão. Não podemos nos esquecer dessa declaração, pois ela será muito importante nessa discussão. Como saber se alguém, ou mesmo uma organização, apropriou-se da retidão de Cristo? Isto será manifestado por meio da obediência dos mandamentos de Deus. Mas, Martin, será que isto se aplica somente a 10 mandamentos? Ou estes mandamentos são tão amplos que incorporam toda a questão moral da humanidade? Sim, eles têm que incorporar tudo. São completos, pois não foi acrescentado nada a eles. Muitos perderam Jesus de vista. Eles precisam ter os seus olhos direcionados à sua pessoa divina, seus méritos, seu amor imutável pela família humana. Todo o poder é dado em suas mãos para que ele dispense ricos dons aos homens, comunicando o dom sem preço de sua própria justiça ao desamparado agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordena que seja enviada ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e auxiliada pelo derramamento do Espírito Santo em larga medida. O derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia que estamos aguardando, tem a ver com a justiça de Cristo. Correto? Sim. E quem dará esta mensagem? As pessoas que estão guardando os mandamentos. Aqueles que se apropriaram da retidão de Cristo, pois eles são os únicos que podem pregá-la. Exatamente. E como sabemos que eles se apropriaram dela? Pela guarda dos mandamentos. Você percebe que este é um argumento
que simplesmente não pode ser refutado. É simplesmente assim que é. Então, se você quiser saber se estamos em harmonia com Deus ou não, temos que olhar para esta questão e os frutos nos dirão. Temos aqui mais uma citação do Espírito de Profecia. Por meio da fé viva, pela oração fervorosa a Deus e por depender dos méritos de Jesus, somos vestidos com a sua justiça e somos salvos. Veja que é uma dependência, ou seja, o ser humano precisa se colocar numa posição de subserviência. Ele deve reconhecer que, em nossa própria força, somos incapazes. Depois de nos apropriarmos da força de Cristo, Ele efetuará as boas obras em nós. O nosso papel é morrer. Sim, Diariamente. Mas é claro, dizem alguns, somos salvos sem fazer nada. Na verdade, eu estou salvo. Eu não preciso guardar a lei de Deus. Eu sou salvo pela justiça de Jesus Cristo. Mas Cristo veio a este mundo para levar todos os homens de volta à lealdade a Deus. Achar que você pode quebrar a lei de Deus, já que Cristo fez tudo, é uma posição de morte, pois neste caso você é um transgressor como qualquer um. Mas então, como funciona? É pelo ouvir e ver que, por meio da justiça de Cristo, a qual você se apropria pela fé, a retidão, suprida pelos esforços e poder divino dele, você é capaz de guardar os mandamentos de Deus. Devemos sempre lembrar que nós não temos capacidade. Sendo assim, é uma questão na qual precisamos nos apropriar dessa retidão, porque nós não somos capazes. E então, pelos frutos, saberemos se nos apropriamos dela ou não. Faz sentido? Sim, com certeza. É uma conclusão lógica. Tem que ser assim. Precisa ser assim, não? Muito bem. Vamos avançar no nosso tema. Mais um parágrafo retirado do Espírito de Profecia. Devemos permanecer firmes como uma rocha aos princípios da Palavra de Deus, nos lembrando que Deus está conosco para nos dar força a cada nova experiência. Devemos sempre manter em nossas vidas os princípios da retidão, para que avancemos de força a força em nome do Senhor. Devemos guardar como muito sagrada a fé que tem sido substanciada pela instrução e aprovação do Espírito de Deus desde as nossas primeiras experiências até o tempo presente. Martin, isso tem a ver com o Espírito de Profecia? Sim, ele não foi só escrito para os anos de 1800. Pois é. Devemos estimar com muito precioso o trabalho que o Senhor tem levado adiante através do seu povo guardador dos mandamentos, e o qual, por meio do poder de sua graça, ficará mais forte e eficiente conforme o tempo avança. O inimigo procura nublar o discernimento do povo de Deus e enfraquecer a sua eficiência. Mas, se eles trabalharem conforme o Espírito de Deus os direciona, ele abrirá portas de oportunidades diante deles para a obra de reconstruir os caminhos derrubados. A experiência deles será de constante crescimento até que o Senhor desça do céu com poder e grande glória para colocar o seu selo no triunfo final de seus fiéis. Nós estaremos em uma marcha em batalha até o último dia. Satanás procurará fechar portas e Deus irá abrir as portas. Claro, se formos fiéis. Vamos ler mais um parágrafo? A menor transgressão da lei de Deus traz culpa sobre o transgressor. E sem profundo arrependimento e abandono do pecado, o indivíduo certamente se tornará um apóstata. É uma advertência, e isso nos lembra de que, às vezes, se você não estiver querendo caminhar por aquele caminho que nós lemos antes, você vai começar a achar desculpas para praticar essas coisas que você não conseguiu deixar. Correto. Mas precisamos equilibrar isso com um outro parágrafo. Há uma bela citação que diz que não é a boa obra ocasional, ou mesmo a falha ocasional,
que determina a nossa posição com Deus, mas é a direção da sua vida. Existem sim vezes em que tropeçamos. Na verdade, precisamos constantemente ir aos pés de Jesus para confessar as nossas quedas e pecados. Mas o caminhar de nossas vidas deve estar em uma determinada direção. Mirando em direção àquele objetivo. Devemos, como um povo, tanto quanto possível, limpar o acampamento de toda corrupção moral e pecados ofensivos. Quando o pecado marcha sobre o povo que alega elevar o padrão moral de justiça, como podemos esperar que Deus direcione o seu poder em nosso favor e nos salve como um povo que praticou justiça? Se, como povo, nós não guardarmos a fé, defendendo os mandamentos de Deus apenas por palavras e voz, se não guardarmos cada um deles, não violando sequer um preceito conhecido, então a fraqueza e a ruína virá sobre nós. Esta é uma obra que deve ser executada em cada uma de nossas igrejas. Cada homem deve ser um cristão. Esta, portanto, parece ser uma guerra individual. Agora, todo o corpo da igreja mover-se nessa direção é algo que provavelmente não deveremos esperar. Verdades mais sagradas do que qualquer outra que já foi transmitida aos mortais foram confiadas a nós. Ainda assim, nós, como um povo, não temos sido fiéis a ela. Nossos frutos têm dado testemunhos de que a nossa fé é fraca e ineficiente e incapaz de cumprir os propósitos de Deus. Os guardadores dos sábados que não são fiéis são os piores inimigos da verdade que podem existir. Esta é uma declaração tremenda. Existe poder na verdade e ele operará uma completa reforma na vida quando ela se apodera do coração. Muitos se apoderaram da verdade, mas a verdade não se apoderou deles. Será que temos uma situação na igreja na qual permaneceremos com este conflito até o fim do tempo de graça? Sim, eu acho que isso vai escalar e vai se tornar mais quente. Então, qual é o grande problema? O grande problema são os guardadores do sábado infiéis, pois estes são os piores inimigos do povo de Deus. Eles falam da boca para fora, mas os frutos e as ações deles dizem ao contrário. Eles pegam a Bíblia e dizem, olha, esta parte é inspirada, esta aqui não é. Eles pegam o espírito de profecia e dizem, isto aqui é só uma carta. Isto aqui já é ultrapassado. Mas ela mesmo disse que até mesmo qualquer carta que tenha sido escrito foi sobre inspiração. Veja, não podemos fazer o mesmo com a Bíblia. E se pegarmos as cartas de João que ele escreveu para indivíduos, vamos excluí-la da Bíblia? É isso que os estudiosos da chamada alta crítica fazem. O tempo todo. O tempo inteiro. E será que estes acadêmicos da alta crítica também não estão presentes em nosso meio? Sim. Alguns deles estudaram em universidades de renome, como a Yale, por exemplo, e tantas outras. As pessoas se tornaram tão sábias que sabem mais do que as Escrituras. Elas acham que podem determinar quais partes são inspiradas e quais não são. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para educar. É mesmo. Toda a Escritura. Toda a Bíblia. E, de novo, se você pegar essas pessoas, olhar para elas, então pelas declarações que nós lemos, e se você comparar com a Bíblia, os frutos delas vão te contar. Eles dirão. Muito bem. Então, sempre teremos conflitos na igreja. Nunca chegaremos a um ponto em que todo o joio se transformará em trigo. Não é mesmo? Isso não é bíblico. Não. Muito bem, vamos ler mais alguns manuscritos do Espírito de Profecia. Os adventistas do sétimo dia estão lidando com verdades importantíssimas. Há mais de 40 anos atrás, o Senhor nos deu luz especial na questão da reforma da saúde. Mas quantos estão andando sobre essa luz? Quantos não se recusam a viver em harmonia com os conselhos de Deus? Nós, como povo, não temos feito o avanço espiritual proporcional à luz recebida. É o nosso dever compreender e respeitar os princípios da reforma da saúde. Hoje em dia, isso é tão importante quanto era. Talvez seja mais importante ainda do que era na época. Exatamente. Principalmente nos tempos em que estamos vivendo.
É muito importante que tomemos decisões em harmonia com a retidão de Cristo. Ou seja, Cristo trabalhando em você a esperança da glória, e não você determinando por si mesmo o que é certo ou errado. Ou ainda pior, determinando para outra pessoa o que é certo ou errado e coagindo a fazer o que você acha. Ou até mesmo se você receber a confirmação de Deus através da consciência, você agir contrário a isso. Isto seria algo perigoso? Na questão da temperança, deveríamos estar à frente de qualquer outro povo. Ainda assim, há entre nós membros da igreja bem instruídos e até mesmo ministros do Evangelho que demonstram apenas pouco respeito à luz que Deus deu sobre esse assunto. Eles comem como querem e trabalham como querem, e o resultado será uma pobre experiência na vida espiritual. Martin, nós estamos passando por isso. Deveríamos desanimar? Não. É fácil ficar desanimado. Mas não podemos nos dar ao luxo de desanimar. Agora, quando voltamos à experiência de 1888, quando a chuva serôdia deveria cair sobre o povo de Deus, porém a descrença criou uma experiência que fez com que o Espírito de Deus acabasse retrocedendo, e voltamos ao deserto. E temos estado nele há muito tempo. Eu acredito que eventos da história que não podem ser impedidos estão nos levando ao ponto em que o derramamento da chuva serôdia será mais uma vez proeminente. Quem receberá a chuva serôdia? Alguns acham que a igreja como um todo estará pronta para receber a chuva serôdia. Eu, no entanto, tenho uma triste impressão de que estamos aguardando em vão que isso aconteça. Mas há pessoas dentro da igreja, e eu digo em todos os níveis dela, desde o mais alto até o mais baixo, que de fato receberão a chuva serôdia. Vejamos o que aconteceu em 1901, durante a sessão da Conferência Geral. Eu tenho um interesse especial nos movimentos e decisões que serão tomados nessa conferência. Isto porque, em 1888, a Conferência Geral começou se apropriando da mensagem da justificação pela fé, mas então tudo esfriou, não é? Portanto, a próxima sessão era uma oportunidade. Concernente às coisas que deveriam ter sido feitas anos atrás, especialmente 10 anos atrás, quando nos reunimos em conferência e o Espírito e poder de Deus veio em nosso encontro, testificando que Deus estava pronto para trabalhar por seu povo se eles trabalhassem harmoniosamente. Os irmãos consentiram à luz dada por Deus, mas havia aqueles conectados às nossas instituições, especialmente nos escritórios da Review and Herald e da conferência, que trouxeram elementos de descrença, de forma que não agimos de acordo com a luz que foi dada. Foi consentida, mas não houve mudança especial a fim de trazer uma tal condição de coisas que o poder de Deus pudesse ser revelado entre o seu povo. Martin, consentir com alguma coisa é reconhecer que aquilo é o certo a se fazer, mas você não faz. Não há frutos. É como as pessoas que dizem, eu sei que a reforma da saúde é certa, mas eu vou continuar comendo e bebendo aquilo que gosto até chegar a hora certa de mudar. Sim. Ora, se você concorda que aquilo é certo, já deveria pô-lo em prática. É mesmo. Não fique pensando em desculpas, mude a situação. Muitos concordam, porém sempre tem o mais. A Bíblia até tem um exemplo disso, daquele filho que... É melhor você falar, eu não vou fazer isso, e fazer, do que falar, eu vou fazer e não fazer. Correto? Não que aquele que se negou a fazer no início seja um bom exemplo, mas pelo menos o fato dele ter feito no final é pelo menos confortador. A luz que me foi dada é que este povo deveria ter um padrão mais alto do que qualquer outro povo na face da terra. Deveria ser um povo leal, um povo que representasse a verdade corretamente. O poder santificador da verdade revelada em suas vidas
deveria distingui-los do mundo? Deveriam permanecer em dignidade moral, possuindo uma conexão tão íntima com o céu, que o Senhor Deus de Israel pudesse dar a eles um lugar na terra. Ano após ano, o mesmo reconhecimento tem sido feito, mas os princípios que exaltam o povo não foram assimilados na obra. Deus deu a eles clara luz no tocante ao que deveriam fazer, assim como no que não deveriam fazer, mas eles se afastaram dessa luz. E chega a me espantar que tenhamos tanta prosperidade como temos hoje. Isso é por causa da grande misericórdia do nosso Deus, não por causa da nossa justiça, mas para que o nome dele não seja desonrado no mundo. Sempre existiu isso. Muitos adoram de boca, mas não há um apego verdadeiro. E, sabe, as pessoas costumam dizer que a igreja de fato se apropriou da justiça de Cristo e que ela prega a justificação pela fé. Mas será que é uma questão de consentir e não praticar? Por que será que a chuva serôdia cessou depois dos reavivamentos de 1888, 1901 e 1903? Deus tem sido muito paciente com a nossa igreja. O livro de Jeremias nos dá a resposta. Vamos dar uma olhada. Jeremias capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar a ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas se você se tem prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. É uma analogia bastante forte, não é? Pois nós somos a noiva de Cristo. Olhe para os lugares altos e veja algum lugar onde você não se prostituiu? À beira do caminho, você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso, foram tiradas as chuvas e não houve a chuva serôdia. Está aí. Por que a chuva serôdia não caiu? Porque se relacionaram com as nações pagãs. Não foram fiéis a Deus. Quebraram o voto de casamento, por assim dizer. E não houve chuva serôdia. Você tem a testa de uma prostituta e se recusa a sentir vergonha. Esta é uma mensagem bem forte. E agora você me diz, meu pai, guia-me na minha juventude, ficarás irado para sempre? Permanecerá a tua ira até o fim? Você fala desse jeito, mas pratica todo o mal que é capaz de praticar. Esta foi a situação do tipo. E nos é dito, vez após vez, que somos melhores que o tipo. É mesmo? E também, outra coisa importante é, ele vai conter a ira dele para sempre? Nosso querido Deus é muito misericordioso. Verso 12. Agora vai, proclame essa mensagem para o lado norte. Ou seja, Babilônia. É. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. E não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou misericordioso, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, 1 de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. É um verso bem triste. Parece que apenas parte do remanescente dará ouvidos. Não é? É, o resto ficou preso na Babilônia. 1 de cada cidade, 2 de cada clã voltariam para Sião. Muitos não darão ouvidos a este alerta. Eles continuarão, como é dito ali, prostituindo-se com as nações ao redor, preferindo a companhia delas, ao invés dos seus votos de casamento. Vamos falar um pouco sobre o norte. Foi para a Síria e a Média, que ficam ao norte da Judéia, que as 10 tribos foram levadas por Tiglat-Pileser e Salmanasar.
Eles então espalharam as 10 tribos, e Judá permaneceu. O norte também era babilônico. As tribos do norte tinham sido espalhadas pelos assírios, e Judá estava prestes a ser levada por Babilônia. Eles se tornariam exilados em Babilônia, e lhe foi dada a oportunidade de retornar ou permanecer lá se quisessem. Lutero falava sobre o cativeiro babilônico da igreja. Portanto, existe uma aplicação literal e uma aplicação espiritual. Bem, hoje nós temos o remanescente, e eu me pergunto se algum do remanescente está em cativeiro babilônico. Espiritualmente, com certeza. Você acha? Aham. Qual foi a principal questão da reforma protestante? Que queria libertar as pessoas do cativeiro babilônico e cuja história se repetirá novamente? A questão foi a justificação pela fé. É mesmo. A justificação pela fé foi o assunto que deu à luz a reforma protestante. O justo viverá pela fé. Isso deu início à reforma protestante. E se isso teve poder para iniciar uma reforma e libertar as pessoas do cativeiro babilônico, isso não poderia acontecer Não só pode, conosco? mas tem que. Será que deveríamos redescobrir a justificação pela fé? Onde está o poder? Em Deus, em Jesus. Em Jesus. E como é manifestado? Pelo guardar dos mandamentos. Muito bem. Veja como sempre voltamos nessa questão. O fruto é a obediência. É. E será que os reformadores permaneceram firmes a essa questão? Será que disseram a justificação pela fé é a questão e assim se separaram de Roma? Não, eles falharam miseravelmente no Concílio de Trento e abraçaram Babilônia na declaração conjunta da justificação. Uma vez que abrimos uma exceção, corremos um grande perigo. É. E, recentemente, naquela mesma igreja em Trento, houve de novo a ratificação de um documento de várias igrejas protestantes com o papado. Correto? Isso nos mostra que a história se repete constantemente. A solução a isso é nos apropriarmos da justificação pela fé que é manifestada na guarda dos mandamentos. No primeiro concílio de Trento, quando o arcebispo de Régio entrou no concílio dizendo: "Vocês não são a igreja, são um bando de rebeldes, porque vocês dizem que seguem somente a Bíblia, mas ainda assim guardam o domingo. Isso contradiz a norma moral de vocês, que dizem ser a Bíblia. Vocês guardam o domingo, que é um mandamento da Igreja Católica." E o que foi que fizeram? Eles mantiveram assim. Continuaram guardando o domingo. Eles se apropriaram da justiça de Cristo? Não. Não, porque ela é manifestada na guarda dos mandamentos. Quantos deles? Todos eles. Todos. Eles abriram mão. E qual foi o resultado? Veja, levou 500 anos. Mas o resultado foi o que os protestantes assinaram uma declaração conjunta e voltaram mesmo. para Roma. E assim negaram o sangue do Cordeiro. E será que não é possível que isso também aconteça com o remanescente? Bem, pelo menos em parte do remanescente pode acontecer, pois há joio em meio ao trigo. Alguns têm aceitado mais os príncipes babilônicos do que o assim diz o Senhor. Então, existe o perigo. Vamos ao remanescente. Qual foi o assunto principal em 1888? O mesmo? Será que Deus não nos está levando para o mesmo ponto? Vez após vez após vez. Ele tem que fazer isso, porque essa é a única maneira que, no final das contas, você pode ser E salvo. qual foi o principal assunto na igreja que Jesus levantou? Foi a fé ou as obras? Foi a justificação pela fé. Mas a igreja voltou às obras. E quando surgiu a reforma, qual foi a questão? Justificação pela fé. Aí vem o remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E mais uma vez surge a questão da justificação pela fé. O que é mais importante, a sua obra em guardar os mandamentos ou Cristo que trabalha em você na guarda desses mandamentos? E eles disseram, não queremos continuar com isso. E foi por causa disso que a chuva cessou. A questão, portanto, foi a justificação pela fé. E será que os líderes aceitaram isso em 1888? Não, eles atribuíram o reavivamento da época ao fanatismo. Foi assim que rotularam. Fanatismo.
Será que poderia acontecer novamente? Hoje chamam isso de legalismo. Vamos ler mais do Espírito de Profecia. Alguns têm me escrito em relação aos movimentos do Espírito de Deus na última conferência, na de 1893, e que o colégio, que indica claramente que porque essas bênçãos não foram vivenciadas, as mentes tornaram-se confusas, e aquilo que era luz do céu foi chamado de excitação, fanatismo. Eu me entristeço ao ver este assunto visto desta maneira. Precisamos tomar muito cuidado para não entristecer o Santo Espírito de Deus ao pronunciar o ministério do seu Santo Espírito como fanatismo. Como compreenderemos as obras do Espírito de Deus se ela não fosse revelada em linhas claras e inconfundíveis, não apenas em Battle Creek, mas em muitos lugares? Na igreja daquela época, alguns agiram de acordo com a luz, mas outros a rejeitaram. E o interessante é que os líderes que estavam em harmonia com o derramamento da chuva serôdia, mais tarde em suas vidas, acabaram se apostatando. Será que isto é uma razão para negar a veracidade de um movimento? Não. Não, muitas estrelas se apagarão, não é? Exatamente. Sendo assim, não podemos basear as nossas conclusões nas futuras decisões de algumas pessoas. É coisa perigosa duvidar das manifestações do Espírito Santo. Se houver dúvidas sobre este agente, não resta poder para operar no coração humano. Aqueles que atribuem a obra do Espírito Santo a agentes humanos, dizendo que uma influência indevida foi exercida sobre eles, estão cortando suas almas da fonte da bênção. Seja qual for o pecado, se a alma se arrepende e crê, a culpa pode ser lavada pelo sangue expiatório de Cristo, mas aquele que rejeita as revelações do Espírito de Deus e atribui a obra de Deus a instrumentalidades humanas, corre o risco de colocar-se aonde o arrependimento e fé não poderão alcançá-lo. Sendo assim, é muito perigoso dizer que aquilo que algumas pessoas estão fazendo e dizendo não é da parte de Deus, apenas porque não estão de acordo com o que você pensa. E também é muito perigoso quando alguém diz para alguma pessoa para ela agir de acordo com a sua consciência, pela ajuda do Espírito Santo, mas contanto que essa ação esteja em harmonia com a narrativa comumente aceita. Isto é realmente perigoso. O diabo lança a sua sombra infernal entre a alma e Deus. E a obra de Deus é vista como excitação e ilusão. É muito perigoso. O Espírito luta em vão, pois toda a suficiência do Evangelho é ineficiente para subjugar a alma e corrigir o erro. O hábito da resistência está tão enraizado, ele tem por tanto tempo interpretado a luz como trevas e fanatismo, que as maiores manifestações da obra do Espírito Santo de Deus tornam-se para eles não como sabor de vida para a vida, mas por meio de sua descrença, um sabor de morte para a morte. É basicamente o que você disse. Se o Espírito de Deus está trabalhando contrariamente à narrativa de alguém, é muito fácil a este indivíduo ou a uma organização dizer: essas pessoas estão pregando fanatismo. É mesmo? Nós não podemos ser arrastados por este tipo de pensamento. Ora, e se Deus está tentando trazer algo à atenção de todos? Neste caso, eles estarão jogando água fria no assunto. Toda vez. Sabe, é isso que assusta, porque essa declaração disse, o hábito de resistir se torna tão fixado. Sim. Eles se tornam tão acostumados a fazer isso que... Eu também já ouvi isso antes. Tenha muito cuidado quando você tem a resistência imediatamente, porque daí você vai ter que defender essa resistência por um tempo, depois que você disse. Digamos que, por exemplo, eu diga, não, eu não acredito nisso. Você criou essa resistência e daí você vai ter que defendê-la. E vai ser difícil reconhecê-la se você estiver errado. E algumas pessoas, por causa das circunstâncias, acabarão reconhecendo que estiveram do lado errado. Exatamente. Acontecerá com alguns? Temos mais um parágrafo aqui.
Quando os alunos da escola vão para suas partidas com jogos de futebol, quando se tornam absolvidos pela questão do divertimento, Satanás vê isso como uma ótima oportunidade para entrar e tornar de nenhum efeito a ação do Espírito Santo de Deus de moldar e utilizar o agente humano. Uma de suas táticas, quando o Espírito de Deus se manifesta, é desviar a atenção para alguma atividade mundana. Naqueles dias, foi o esporte que, de repente, entrou em nossas instituições. Esportes de competição. E é impressionante como aquilo foi capaz de desviar as mentes da obra do Espírito Santo para esse tipo de atividades. Sendo assim, Satanás possui muitas atividades que podem ser colocadas no lugar daquilo que interessa. É mesmo, e ele sempre usa algo que está, naquela época, muito popular no mundo. É verdade. É coisa muito fácil neutralizar a influência do Espírito Santo por meio de conversas e brincadeiras. Se o amor pelos divertimentos e busca pela supremacia absorver o poder e habilidade de um indivíduo, então Deus não é feito o primeiro, melhor e último em todas as coisas. Satanás tem muitas distrações para nos manter ocupados. O reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a nossa maior e mais urgente necessidade. Buscar isso deveria ser a nossa prioridade. Deve haver fervoroso esforço a fim de obter as bênçãos do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a conceder-nos as suas bênçãos, mas porque nós estamos despreparados para obtê-las. Martin, esta é a coisa mais importante que nós, como um povo, deveríamos almejar. Será que nós estamos prontos para receber a chuva serôdia? Você acredita, como já falamos em outros episódios, que aquilo que está acontecendo agora na história deste mundo, em uma escala global, foi um degrau para uma próxima fase? Sim. Você crê que os eventos finais estão às portas? Sim. Se você crê assim, você também não deveria crer que o derramamento da chuva serôdia também está próximo? Com certeza. Se este tempo de fato chegou, contra o que devemos tomar cuidado? De todos esses enganos aí. E distrações? Aham. Um reavivamento da verdadeira piedade é a mais urgente de todas as nossas necessidades. Mas como alcançamos? É nos apropriando da retidão de Cristo. Através da fé. Pois em nossas próprias forças, jamais conseguiremos. Eu não posso, como fez Martinho Lutero antes de ter conhecido a verdade, pegar um chicote e começar a me flagelar para que eu passe a obedecer e me arrepender. Eu preciso me apropriar da justiça de Cristo. Quando o poder do Espírito toca os seus corações, então as mensagens dadas não serão sem efeito. Guiados pelos ensinamentos da Palavra de Deus, uma manifestação do seu Espírito e exercício pela sã discrição, aqueles que frequentarem nossos encontros ganharão uma preciosa experiência e, voltando aos seus lares, se prepararão para exercer uma influência saudável. Nossos mensageiros devem focar nos tempos em que estamos vivendo. É mesmo. Martin, será que os seus esforços, mesmo em nosso meio, aliás, vamos ser específicos, especialmente nosso meio, estão achando que tudo isso é apenas algo passageiro? Sim. Será que estão adiando a vinda de Cristo, dizendo que isso tudo não é uma questão espiritual, mas apenas uma questão de saúde passageira? E rotulando as pessoas que fazem isso como fanáticos. A mesma coisa aconteceu com aquelas pessoas naqueles dias. Avancemos para mais um parágrafo. Os guardadores da antiga norma sabiam o que era lutar com Deus em oração. Sabiam apreciar o derramamento do seu Espírito. Mas estes estão deixando o campo de ação. E quem virá substituí-los? Como está a futura geração? Será que eles estão convertidos a Deus? Estamos despertos para a obra que está em andamento no santuário celestial?
Ou estaríamos esperando por algum grande poder vir sobre a igreja antes de nos erguermos? Será que estamos esperando que toda a igreja seja revivada? Esse tempo nunca virá. Talvez esta seja a frase mais importante de todo esse episódio. Será que devemos esperar por um reavivamento coletivo de nossa igreja? Não. Não. Estaríamos nós aguardando ver toda a igreja reavivada? Este tempo nunca virá. Alguns pregam que toda a igreja precisa se revivar. Do contrário, Jesus nunca virá. Bem, neste caso, ele nunca viria mesmo. As pessoas que estão dispostas a apropriarem-se da justiça de Cristo e que dão os frutos disso, certamente receberão a chuva serôdia. Os outros, porém, chamarão a isto de fanatismo. É nessa direção que nós estamos rumando. Sim, é nesta direção que estamos rumando. Qual será a nossa situação sob tais circunstâncias? Devemos temer muito mais os de dentro do que os de fora. Os impedimentos à força e sucesso vêm muito mais da própria igreja do que do mundo. Esta é uma declaração muito triste. Mas, se não lermos essas coisas... Veja, não estamos lendo isso para machucar. Vamos deixar isso claro. Não queremos ser juízes aqui, mas se não lermos isso, nos tornaremos desanimados e confusos. Acabaremos dizendo, o que faremos agora? Parece que este grupo de pessoas está fazendo isso, porém a minha consciência me diz para fazer outra coisa, e os dois estão em conflito um com o outro. A quem obedecer? A Deus. Obedeçamos a Deus. Devemos nos apropriar da justiça de Cristo, que é manifestada como? Pelo guardar dos mandamentos de Deus. Exato. Os descrentes têm o direito de esperar que aqueles que professam ser guardadores dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus façam mais do que qualquer outra classe para promover e honrar, por meio de suas vidas consistentes, e seu exemplo piedoso e sua ativa influência, a causa que representam. Mas quão frequentemente os professos advogados da verdade provaram ser os maiores obstáculos ao avanço da obra? A descrente indulgências, as dúvidas expressadas, as trevas estimadas, encorajam a presença dos anjos maus e abrem o caminho para o sucesso dos enganos de Satanás. Portanto, temos muito mais que temer os de dentro do que os de fora. E eu digo de novo, precisaremos ter um discernimento muito afiado, a fim de determinar se algo é de Deus ou se não é. É tão importante que você disse isso, porque, infelizmente, a maioria dessas coisas vão acontecer num nível alto da igreja. Então, nós teríamos que ter um bom discernimento e não depositar a nossa fé em seres humanos. Precisamos pôr nossa fé em Deus, mas eu preciso enfatizar algo. Não estamos falando de níveis de obediência dentro da igreja, mas falamos de escolhas individuais de todas as posições da igreja, seja do líder ao membro comum. Em nossa igreja são todos iguais. Nós somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Não podemos preparar o caminho por ganhar a amizade do mundo. Isso é muito importante. Não podemos abrir o caminho para o derramamento da chuva serôdia, conquistando a amizade do mundo. E por que não? Porque isso é inimizade com Deus. É pela ajuda de Deus que podemos quebrar a influência sedutora sobre nós mesmos e outros. Não podemos individualmente, ou mesmo como um corpo, nos guardarmos das tentações constantes de um inimigo tão determinado, mas, na força de Jesus, nós podemos resisti-lo. A amizade com o mundo é a inimizade com Deus. E alinhar-se a qualquer um que seja contrário à vontade de Deus é algo muito perigoso. Nos tempos de Acabe e Jezabel, foi um homem chamado Obadias que escondeu os homens de Deus e seus sacerdotes.
Ele os escondeu em 2 cavernas, 50 deles em cada uma, enquanto os de fora estavam pregando as doutrinas de Jezabel e Acabe. Pregavam apenas aquilo que era agradável aos ouvidos. E eu temo que muitos do povo de Deus estão, na verdade, escondidos em cavernas. Eu gostaria que saíssem dessas cavernas e enfrentassem as questões. Eu sei que Jezabel é amedrontadora e quer varrê-los da face da terra, e que Acabe está disposto a fazer aquilo que ela quer. É necessário coragem para sair da caverna e dizer: com licença, mas isso está certo, isso está errado. O que são os mandamentos de Deus? Eles são um muro que é construído em volta do seu povo. Não deve haver distanciamento dos seus princípios. Nenhum princípio e política mundana devem ser trazidos. Nenhum costume ou prática mundana devem ser trazidos, pois este povo deve ser o representante de Cristo. Quando guardamos os mandamentos de Deus, estamos unidos a Deus e Ele é nós. É isso mesmo, e daí nós temos a justificação pela fé. Justificação pela fé. Agora vamos fazer algumas perguntas que não são confortáveis. E veja, elas não são para atacar. O objetivo delas é alertar. São para nos arrancar dessa complacência, para fora dessa dependência da opinião de outras pessoas. Devemos formar nossa própria opinião. Com a ajuda do Espírito Santo. Exato. Pois se o Espírito Santo não está presente em nossa decisão, então ela é de outro espírito. Sim. Eu saliento que a Bíblia e o Espírito de profecia devem ser a base na tomada de qualquer decisão. Eis a pergunta. Desde 1888, 1901, 1903, quando o Espírito estava tão desejoso de ser derramado, mas que foi eventualmente retirado, será que a igreja voltou atrás? Será que nós, como um povo, fizemos aquilo que foi mencionado aqui? Será que fizemos? Tivemos nós, como um povo, abraçado a mensagem da justificação pela fé? Nós dizemos que sim. Sim. Dizemos isso ao menos de boca. Mas como isso é manifestado? Nós temos que ver os frutos. A obediência deve ser vista. Aham. Nós dissemos que sim, mas se for isso mesmo, deve ser manifestada pela obediência a todos os mandamentos. Nada mais do que isso. Todos os mandamentos de Cristo. Bem, e se foram realmente aceitos, as seguintes coisas não teriam sido feitas. Não teríamos nos envolvido em movimentos ecumênicos, que são estritamente proibidos por Deus. É bem claro. Vamos ser justos aqui. Estaria a igreja toda envolvida em ecumenismo? Estão todos os líderes envolvidos com isso? Não. Não. Mas será que muitos líderes estão? Sim. Sim. Muitos deles não foram educados em instituições que beberam do vinho da Babilônia? Sim. E será que alguns desses líderes não têm uma grande influência? Infelizmente, muito influentes. Sim. Eles não estão dando o fruto da justificação pela fé, pois Deus proibiu aquilo com que se envolveram. Portanto, isso deve ser levado em consideração. Recentemente, houve um encontro na igreja de Trento, e o padre católico Cristiano Betega deu as boas-vindas aos participantes com as seguintes palavras: nossas igrejas têm incentivado o caminho do encontro, o caminho do reconhecimento mútuo e também o caminho da cura de feridas, aquelas feridas que a história produziu e cujas consequências nós ainda estamos vendo hoje através de muitas divisões. A jornada em que a beleza de sermos irmãos e irmãs é continuamente redescoberta, apesar até mesmo das diferenças entre as igrejas da tradição ortodoxa, seja da tradição protestante ou da tradição católica. Não resta dúvidas de que representantes foram associados a este encontro ecumênico. E alguns de nossa própria igreja ocupam posições de autoridade dentro deste movimento ecumênico, sendo até mesmo vice-presidentes de alguns desses movimentos.
E isso é muito problemático, pois ficamos com duas ideologias conflitantes. Uma conhecida como a besta e sua marca, com a qual não podemos nos associar, do contrário receberemos as suas pragas. Bem, aí está o movimento que tenta nos associar a ela. Isto não é o fruto de acordo com a justiça. Não. Os manuscritos claramente nos dizem que o mundo não deve ser o nosso critério. Não devemos nos associar aos infiéis e participar de seu espírito, pois eles desviarão o nosso coração de Deus para a adoração de falsos deuses. A alma perseverante e firme na fé pode fazer muito bem. Ela pode ser uma enorme bênção àqueles com quem se associam, pois a lei de Deus está em seu coração. Porém, não podemos voluntariamente nos associar àqueles que pisam na lei de Deus e, ao mesmo tempo, preservar a nossa fé pura e imaculada. Eles não estão pisando na lei de Deus? Sim, isso acarreta outras coisas, exatamente que nem essa citação aí diz. Eles dizem que apenas o quarto mandamento, mas é a lei. Se você quebra um, você quebra a lei toda. Acabaremos com o mesmo espírito deles, e a menos que nos separemos, terminaremos unidos a eles e participaremos de sua condenação. É exatamente aquilo contra o que o Apocalipse 18 nos alerta. Veja, é uma condição de coisas muito triste. Existem certas mentalidades em nosso meio que não estão em harmonia com este princípio, e assim estão causando divisão em nossa igreja. Você pode decidir lutar contra isso ou simplesmente ignorar. A minha pergunta é: que autoridade pode exercer uma instituição quando ela não está em harmonia com os princípios da justiça? Você se apropriaria de suas recomendações sem averiguá-las por conta própria? Não, isso é muito perigoso. E isso vai infringir a sua consciência. É verdade. Também devemos nos lembrar que muitos dos chamados líderes cristãos do mundo também são membros de sociedades secretas, em particular a maçonaria. E Deus nos alertou que não devemos nos associar com essa gente, que, segundo Isaías, são chamados de confederação. Lemos no livro Evangelismo que aqueles que questionam ser correto que cristãos pertençam à maçonaria e outras sociedades secretas. Bem, consideremos todos a escritura que acabou de ser citada. Se formos realmente cristãos, seremos cristãos em todos os lugares e devemos considerar e atender ao conselho dado para nos fazer cristãos de acordo com os padrões de Deus. Eu não posso me sentar em uma mesa redonda de um conselho ecumênico, sabendo perfeitamente bem que muitos daqueles representantes são membros de sociedades secretas. Satanás utilizará seus agentes para levar adiante estratégias diabólicas, para dominar os santos de Deus. Como nos tempos passados, ele utilizou o poder romano para paralisar o avanço do protestantismo. Vamos ler o segundo texto em amarelo. A confederação do mal pode avançar apenas naquele curso que Jesus já demarcou antes. Cada passo de seu avanço leva os santos de Deus mais perto do grande trono branco, mais perto da vitória de sua luta. A confederação do mal finalmente será destruída. Pois o profeta diz: veja que vem o dia que queimará como um forno, e o orgulhoso e todo o perverso será como restolho, e o dia que virá os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de forma que não lhes deixará raiz ou ramo. Martin, nossas diretrizes são tão claras. Isso também me lembra daquele aviso que você fez no começo sobre o trigo e o joio. Quem que vai juntar o joio para ser queimado no final das contas? Os anjos. Deus vai queimar eles. Nós não deveríamos fazer nada. Não, este não é o nosso trabalho, mas precisamos dar frutos. É mesmo? O segundo ponto que determina se nos apropriamos da justificação pela fé é que estes não abraçarão a espiritualidade de Inácio, introduzindo a formação espiritual, a teologia da igreja emergente, a de Yellow Creek ou a nova teologia.
Encontramos isso em nosso meio? Ah, sim, isso é prevalente. Então, de maneira coletiva, há evidências de que a retidão de Cristo não foi apropriada, pois por que beberíamos das fontes e cisternas que não têm água? Nós não iremos aqui mostrar em detalhes como a Igreja tem introduzido em muitos lugares a espiritualidade de Inácio, especialmente em nossas universidades, ou a teologia da Igreja Emergente ou da Willow Creek, que, na verdade, tornou-se um curso em algumas de nossas instituições, ou da Nova Teologia. Aqueles que relacionam-se aos escritórios de publicação devem ser homens de firme princípio, homens que olham para Deus diariamente, homens que aprenderam que a eterna vigilância é o único meio para a segurança. O único caminho seguro para qualquer um caminhar é de acordo com os princípios do Evangelho, sem permitir que nada vos desvie deles. Não podemos pregar técnicas mundanas. Devemos ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Trazer a justiça dele para a nossa alma. Poderia a igreja, ou parte dela, sancionar o aborto? Não dá, porque daí não poderia qualificar como remanescente. É contrário aos mandamentos. A justificação é manifestada pela guarda de todos os mandamentos. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher se esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei. Aquele que te toca, toca na menina dos seus olhos. Ele está falando à igreja aqui. Mas assim como havia Acabes e Jezabels em meio ao povo de Deus, no tempo do povo de Israel, assim nós temos nos dias de hoje. E também é importante lembrar Acabe e Jezabel. Onde eles estavam na hierarquia de Israel? No topo. Quarto ponto. Eles não podem neutralizar o espírito de profecia, nem contradizê-lo em seus artigos e livros, nem se envergonhar dele ou envergonhar-se de distribuí-los, nem mutilá-los por reduzi-los, tornando-o neutro de gênero, alterando as citações bíblicas para aquelas de manuscritos humanos. Isso não pode acontecer. Não. Isto é a obra da alta crítica. E ainda há pessoas que levantam a sua voz constantemente contra aqueles que pregam o testemunho direto, dizendo: como vocês podem pegar uma carta do espírito de profecia ou mesmo chamá-los de espírito de profecia? Isso é cultuá-lo? É de seita. É cultuá-lo. E como você pode acreditar em cada palavra da Bíblia sem antes filtrá-la com o conhecimento moderno? Eles dizem que se você afirmar que a Bíblia é inerrante, então você não pode ser um acadêmico bíblico. Não, você precisa ser um acadêmico de uma de nossas grandes instituições do mundo, para assim entender que a Bíblia não pode ser completamente confiável. Será que tem havido tentativas de se neutralizar o espírito de profecia? Sim. Muitas. Uhum. Ou mesmo distorcê-lo. É. Alguns fazem uma interpretação errônea para conformá-lo com aquilo que querem. Tornar ela aguada para não ser tão dura. Quinto, eles não endossariam a união entre igreja e Estado para forçar decretos contrários à consciência. Não podem dizer em uma frase que honram a liberdade de escolha e na próxima frase dizerem que você deve fazer aquilo que o Estado exige, mesmo sendo contrário à sua consciência. Deveríamos ser estritamente neutros nessa questão. Ao tomarem a posição de alinharem a igreja e o Estado, em seja lá qual for a questão, e isso é especialmente importante na questão da marca da besta, pois o Estado dirá que isto é para o bem comum, assim como para evitar a mudança climática. Alguns dizem que temos que aceitar as regras do Estado, pois é o certo a se fazer, mas não deveriam forçar ninguém. Você não pode fazer isso. Mas essa é uma lei internacional. Mesmo que não seja uma lei nacional, é uma lei internacional. Assim você estará juntando a igreja com o Estado. E uma vez que começarem a unir o Estado e a igreja, você estará se alinhando à imagem da besta.
O papel da igreja é alertar o povo a sair daquela situação e não se alinhar àquelas filosofias. Quero esclarecer mais uma vez que isso não é um ataque à igreja, é uma observação. Há elementos dentro de nossa igreja que, como diz o 6º ponto aqui, desejam coagir e ditar a consciência dos outros. Debaixo do discurso de se aceitar a liberdade de escolha, e ao mesmo tempo lhe dizendo, e mesmo usando e aplicando o uso da força, para forçá-lo a enxergar de acordo com a luz deles. Isto é algo muito perigoso. A que, perguntou Cristo, podemos comparar o reino de Deus? Com o que podemos compará-lo? Ele não podia utilizar os reinos do mundo como referência. Na sociedade, ele não encontrou nada que pudesse compará-lo. Reinos terrenos governam pelo uso de força física, mas no reino de Cristo, toda a arma carnal, todo o instrumento de coerção está banido. Se este fruto não está presente, isto é evidência de que a justiça de Cristo foi rejeitada. E eles se tornam embriagados com o poder. É algo muito perigoso achar que você pode governar sobre o outro, ditando você mesmo a consciência dele. Mesmo que você ache estar fazendo isso por Deus, não deveria ser dessa maneira. Sim, eles acham que estão fazendo a obra de Deus. Sabe, você pode tomar Nabucodonosor como um exemplo. Quando ele fez uma lei de que de que o Deus de Daniel era o único Deus e todos deveriam obedecer a ele, isso também foi errado. Isso também é errado. As pessoas têm liberdade de escolha. Você não pode ir de um lado do pêndulo para o outro. É interessante que, quando Jones defendeu a causa dos adventistas em 1888, quando o projeto de lei Blair estava para ser aprovado, o senador Blair disse a ele o seguinte: mas se estivéssemos forçando o sábado, você defenderia a lei, não é? Você com certeza diria que era uma ótima ideia. Mas o John disse, claro que não. Nós seríamos tão contrários a isso como estamos sendo a sua suposta lei dominical. É mesmo, e é assim que deveria ser. É assim que deve ser. Todos devem ser neutros em relação a decisões de consciência. Não há nada que justifique a coerção. O 7º ponto é: será que a igreja abraçaria a farmácia do mundo e os conselhos médicos do mundo acima dos conselhos de Deus? Não pode. Este fruto não está em harmonia com a justiça de Cristo. E temos diretrizes muito claras a respeito dessa questão. Esta é uma carta aberta escrita por Raymond Obsowen para os líderes da igreja de junho de 2021. Em nosso último episódio, falamos a respeito do que aconteceu com o Dr. Raymond. Ele morreu de repente. Os sintomas dele foram muito sérios. E aqueles que acreditam que isso tudo não é justo, no tocante ao que aconteceu com ele, como dissemos, não houve autópsia, e as amostras de sangue foram destruídas e não puderam ser analisadas. Esta carta escrita por ele é muito sábia. Este homem realizou um grande trabalho na vinha do Senhor. Vamos ler o que ele escreveu. Carta de conselho a todos os líderes eleitos e todos os líderes departamentais da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Divisão Norte-Americana. Eu lhes escrevo a respeito da crise mais séria que a liderança e membros comuns da Igreja Adventista do Sétimo Dia de todo o mundo acabaram entrando imprevisivelmente. Apesar de nos depararmos com grande perigo, também nos deparamos com uma grande oportunidade. É tudo uma questão de escolha. Para contextualizar melhor, vamos primeiro considerar cuidadosamente algumas das profundas lições da história de nossa igreja. Por volta de 1912, uma pequena delegação de líderes da Conferência da Igreja Adventista do Sétimo Dia viajou de trem do sul da Califórnia para o norte a Santa Helena. Sua missão? Explicar à mensageira do Senhor que estava em Almond Haven
Por que agora era essencial que o recentemente estabelecido Colégio de Médicos Evangelistas devessem ser formalmente associado com a Associação Médica Americana? Em resposta à cuidadosa proposta deles, Ellen White, sem dar margem para dúvida alguma, defendeu o claro e repetido conselho de Deus que nós, como Igreja de Deus, não devemos nos unir nem sequer um fio que seja às instituições e organizações deste mundo caído, cujos líderes não conhecem Deus e não honram a sua lei. Ela prosseguiu, citando os muitos e indesejados perigos e armadilhas que comprometer-se com este assunto vital poderia trazer ao povo de Deus. Foi propósito de Deus que o Colégio de Evangelistas Médicos desenvolvessem um mais avançado sistema de cura do mundo e, por tal exemplo, transformasse as práticas médicas do mundo. Com grande desapontamento, os irmãos partiram de volta para o sul. Após alguns meses, os mesmos líderes fizeram uma segunda jornada a Elmshaven com a mesma missão. A mensageira do Senhor reafirmou sua posição, ainda mais enfaticamente. Após um longo período de espera, os mesmos líderes tiveram a audácia de fazer uma terceira viagem para Elmshaven com a mesma missão em mente. Quando a assistente de Ellen White a informou da chegada deles e de seu propósito, ela se recusou a falar com eles. Em sua jornada de volta para casa, com certo alívio, eles tomaram o silêncio dela como uma permissão, dizendo: bem, pelo menos dessa vez ela não disse não. E foi assim que, pouco tempo depois, o Colégio de Evangelistas Médicos ficou sob os auspícios do Conselho de Educação Médica da Associação Americana de Medicina. Eu não me aprofundarei nessa tragédia, mas eu farei alguns pontos aqui. E então ele começa a discorrer. Nós não devemos fazer associações mundanas, mas neste momento estamos associados, e é por isso que estamos sob pressão de nos conformar a certas opiniões médicas. Nós nunca deveríamos estar nesta posição. Ela é contrária à palavra de Deus e contrária à justificação pela fé. E é assustador como isso começou. Simplesmente modificando palavras para satisfazer o que você deseja defender. Ponto número 8. Eles não se submeterão à alta crítica e à crítica dos manuscritos, ao ponto de a palavra de Deus se contradizer e negar o espírito de profecia. Acho que não precisamos dizer muito a respeito disso. Com respeito a questionar os testemunhos, lemos o seguinte: quando encontrarem homens questionando os testemunhos e encontrando problemas neles, buscando afastar as pessoas de sua influência, estejam certos de que Deus não trabalha por meio deles. É outro espírito. Dúvidas e descrenças são alimentadas por aqueles que não andam circunspectamente. Eles têm uma consciência dolorida de que suas vidas não passam no teste do Espírito de Deus, seja falando por meio de sua palavra ou pelos testemunhos do seu Espírito, que levam eles a esta palavra. Ao invés de começar em seu próprio coração, indo em harmonia com os puros princípios do Evangelho, eles buscam falhas e condenam os próprios meios que Deus escolheu para preparar o povo para permanecer firme no dia do Senhor. Não podemos esperar uma aceitação coletiva da justificação pela fé. No entanto, em todos os escalões da igreja, existem indivíduos que aceitam. A abundante luz tem sido dada ao nosso povo nesses últimos dias. Sendo minha vida poupada ou não, meus escritos continuarão a falar. Seu trabalho irá adiante, tanto quanto o tempo durar. Meus escritos estão guardados em arquivos no escritório. E ainda que eu não viva, estas palavras que têm sido me dadas pelo Senhor ainda terão vida e falarão ao povo. Martin, se decidirmos seguir os ditames do Espírito de profecia e nos apegarmos à lei e ao testemunho, então seremos capazes de permanecer de pé com aqueles que receberão a chuva serôdia. É isso que devemos fazer como um povo. Eu agradeço a Deus pela garantia de seu amor e que tenho diariamente a guia dele.
Eu ando muito ocupada com os meus escritos. Cedo e tarde, eu ando escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo de meu trabalho é preparar o povo para permanecer firme no dia do Senhor. Está o nosso povo revisando o passado e presente e futuro conforme ele se desenrola diante do mundo? Estão eles dando ouvidos a mensagens de alertas que lhes foram dadas? Seria a nossa maior preocupação hoje que nossas vidas sejam refinadas e purificadas e que reflitamos a semelhança do divino? Essa precisa ser a experiência de todo aquele que se junta à companhia que foi lavada e embranquecida no sangue do Cordeiro. Eles devem arregimentar-se na justiça de Cristo. Seu nome deve ser escrito em suas testas. Precisam alegrar-se na esperança da glória de Deus. Cristo gravou os nomes de seu povo nas palmas de suas mãos. Ele nunca perderá o interesse em qualquer alma que dependa dele. Muito bem, vamos caminhar para o fim, Martin. Lerei apenas as frases em amarelo. A alegria deve ser alcançada pelo correto agir da alma em relação a Deus. Temos um conselho tão maravilhoso. Se dermos ouvidos a ele e dissermos, Senhor, eu não sou capaz em minha própria força. Trabalhe em mim a esperança da glória. Entre em mim e limpe este templo. Traga-me harmonia com a sua palavra. A sua atitude com relação a quanto você quer se livrar dessas coisas na sua vida vai determinar como Deus pode te ajudar. Sim, precisa ser uma atitude de submissão à vontade dele. Se eu quiser defender o que eu já tenho, então eu não vou estar deixando Deus agir. Continuando. Nunca testemunhos tão claros foram levados diante do povo do que aqueles que têm sido recentemente escritos por minha pena. Sou levada por Deus a insistir com o povo a respeito da importância de seu estudo, que essa obra comece agora. Então, me seja permitido trabalhar ou descansar. Até que Jesus venha, essas mensagens estão imortalizadas. Elas foram dadas para um propósito, não para serem ignoradas. Em relação aos testemunhos, nada é ignorado. Nada pode ser deixado de lado. Mas o tempo e lugares devem ser considerados. Nada deve ser feito desconsiderando o tempo. Alguns assuntos foram retidos, pois algumas pessoas fariam uso impróprio da luz dado a elas. Cada jota e tio é essencial e deve aparecer no tempo oportuno. Cada jota e tio não é o mesmo que a Bíblia diz sobre a lei? É exatamente a mesma situação. Nenhum tio ou nenhum jota vai ser removido da lei. E também você não deve tirar nenhum jota ou um tio do espírito de profecia. Portanto, estes senhores e essas pessoas que se regimentam contra o que está escrito no espírito de profecia, que o marginalizam. Dizendo que é coisa de seita. Exato. Eles estão num terreno perigoso, eles podem ser eruditos. Podem até mesmo ter estudado nas maiores universidades desse mundo. Ainda assim, eles não são mais sábios do que o assim diz o Senhor. Martin, como nos apropriamos da justiça de Cristo? Como sabemos que nos apropriamos dela? Nós nos apropriamos dela através da ajuda de Jesus, do Espírito Santo, e nós sabemos disso se guardarmos os mandamentos. Todos eles. Aquilo que ele confiou a nós, seja na Bíblia ou no espírito de profecia, é o mapa do sucesso. Qualquer desvio deste mapa não está em harmonia com o Espírito de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para permanecermos fiéis à sua causa, que, aliás, foi dada a esta igreja. Ela é a menina de seus olhos. E se alguém não quiser andar de acordo com ela, deixe que Deus resolva isso. Sim. Não se preocupe com isso. Não se desanime se você ver isso. Vamos orar. Querido Pai, vivemos em tempos muito sérios. Existem tantas informações dissonantes por aí. Argumentos contra e a favor. E é apenas pelo Espírito de Deus que seremos capazes de permanecer de pé nos últimos dias. Senhor, faça de nós instrumentos, para assim recebermos a chuva serôdia e levarmos o alto clamor adiante, pois em breve o Senhor voltará nas nuvens do céu, e este assunto estará encerrado para sempre.
Ajuda-nos nisto. Em nome de Jesus. Amém.